Porque missão dada é missão cumprida, adjetivo barra artigo. Na aula de hoje, eu vou terminar adjetivo e vou entrar em artigo. Vem comigo, pressão total, olho na telinha, vai que vai. Eu estava falando sobre grau do adjetivo. Falei sobre grau comparativo e agora eu vou falar sobre grau superlativo. Bem, quando eu digo que há um grau superlativo, eu estou querendo dizer que há uma intensificação do adjetivo relacionado a apenas um ser. Ou seja, não há uma comparação entre seres, nem há uma comparação entre qualidades de um mesmo ser. Por isso que o superlativo está ligado à ideia de intensidade de um adjetivo relacionado a apenas um ser. Quando você diz, por exemplo, João é muito inteligente, a gente diz que o grau é superlativo absoluto porque quando você diz João é muito inteligente, você está apenas intensificando a característica de um ser somente. Ou seja, não há uma relação entre seres, não há uma comparação entre seres, você apenas intensificou a característica de um ser só. E é por isso que o superlativo é absoluto. Quando você diz João é muito inteligente, muito é um advérbio de intensidade que intensifica o adjetivo inteligente. Quando você diz João é muito inteligente, ele é inteligente? Não, ele é mais do que isso. Ele é muito inteligente. Portanto, o advérbio muito intensifica o valor do adjetivo. Beleza? Detalhe, quando você diz João é muito inteligente, é um grau superlativo absoluto, porque você está intensificando a característica de apenas um ser. João é muito inteligente, muito pobre e muito humilde. Observe que o adjetivo pobre e também o adjetivo humilde estão sendo intensificados por advérbios de intensidade. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Pô, Pestana, poderia ser qualquer advérbio de intensidade? Poderia ser, por exemplo, João é bem inteligente. João é bastante pobre. João é absurdamente humilde. Sim, poderia ser qualquer advérbio intensificando o adjetivo. O fato é, quando você intensifica o valor de um adjetivo, você está fazendo o grau dele. Beleza? Nesse caso, a gente diz que é superlativo absoluto, porque está intensificando o valor de um adjetivo relacionado apenas a um ser. Ok? Show de bola. Existem dois tipos de superlativo absoluto. O absoluto analítico, que é o que a gente viu agora, que a gente faz por meio de advérbios, e o grau superlativo absoluto sintético, que a gente faz por meio de sufixos. São três sufixos que intensificam o valor do adjetivo. Quais são eles? Vamos lá. João é inteligentíssimo, paupérrimo, humílimo. Os sufixos que intensificam o valor de um adjetivo são íssimo, rimo e limo. Esses sufixos têm o papel de intensificar o valor de um adjetivo. Beleza? Então vamos lá. João é muito inteligente, João é inteligentíssimo. João é muito pobre, João é paupérrimo. João é muito humilde, João é humílimo. Pô, Pestana, mas como é que eu vou saber quando o adjetivo vai terminar em íssimo, rimo e limo? Bem, existem muitas regrinhas, muitos detalhezinhos e vai depender também da origem do adjetivo. Beleza? Por exemplo, inteligente, você coloca o íssimo porque no latim não havia nenhuma terminação em R nem em L.
Agora, paupérrimo, no latim, pobre é pauper, em latim. E aí você acrescenta o sufixo, rimo. Humílimo, em latim era humilis. E aí você acrescenta o sufixo limo, humílimo. É uma coisa meio chata mesmo, que você teria que abrir uma gramática e decorar aí alguns adjetivos no grau superlativo absoluto sintético. Só que na prova de concurso, o cara, quando não trabalha isso, porque na maioria das vezes ele não trabalha esse tipo de coisa, ele, quando pergunta alguma coisa relacionada a isso, dificilmente ele exige de você esse tipo de conhecimento. Por exemplo, olha para mim rapidinho. Você saberia dizer qual é o grau superlativo absoluto sintético de negro? Nigérrimo. Você saberia dizer o grau superlativo absoluto de sábio? Sapientíssimo. Você saberia dizer o grau superlativo absoluto sintético de soberbo? Superbíssimo. Nobre? Nobilíssimo. Doce? Dulcíssimo. E por aí vai. Tem alguns casos que você pode fazer de duas maneiras. Por exemplo, ele é ágil, ele é agílimo ou agilíssimo. De acordo com alguns gramáticos, como Bechara, por exemplo, dá a dupla possibilidade. Magro, como é que é magro? A forma erudita é macérrimo. A forma vernácula, ou seja, própria da nossa língua, é magríssimo. E existe também magérrimo, né? Só que magérrimo é considerado 99% das vezes como coloquial, beleza? Existe um ou outro gramático que vai dizer que magérrimo também está valendo, mas a maioria diz que é coloquial, beleza? Magérrimo, portanto, não existe. E só você vai usar macérrimo ou magríssimo. Beleza? Safo? Show de bola. Olho na telinha de novo, vem comigo. Aí eu coloquei aí em vermelho assim, ó, bom, mal, grande, pequeno. Por quê? Raciocina comigo. João é muito bom, João é muito mal, João é muito grande, João é muito pequeno. Algum mistério? Mistério nenhum, tem problema nenhum. Agora, João é boníssimo, malíssimo, grandíssimo, pequeníssimo? Cara, até existe essa possibilidade, segundo Celso Cunha. Mas a maioria dos gramáticos vão dizer que no grau superlativo absoluto sintético, em vez de você colocar esses sufixos aqui, você vai fazer assim, ó. João é muito bom, João é ótimo. João é muito mal, João é péssimo. João é muito grande, João é máximo. João é muito grande, João é mínimo. Beleza? A maioria dos gramáticos dizem que o grau superlativo absoluto sintético de bom, mal, grande, pequeno é ótimo, péssimo, máximo e mínimo, respectivamente. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Agora vamos lá, vamos ao grau superlativo relativo. Por que eu digo que o grau é superlativo relativo, Pestana? Eu digo que o grau é superlativo relativo porque quando eu digo João é o mais inteligente da classe, eu estou fazendo uma relação entre a inteligência da classe e a inteligência do João. Não é uma comparação, é uma relação, beleza? Eu estou apenas relacionando a inteligência do João à inteligência da classe. Quando você diz João é o mais inteligente da classe, você está querendo dizer que existem outros inteligentes, só que João é o mais inteligente. É por isso que você diz que essa estrutura aqui, ó, que é uma estrutura fixa na língua portuguesa, ou seja, artigo, o ou a, né, se for uma palavra feminina, estiver se referindo a um elemento feminino, mais o advérbio de intensidade mais um adjetivo. Quando você tiver essa estrutura, você vai dizer que o grau é superlativo relativo de superioridade. Afinal de contas, a ideia é de superioridade mesmo, né? Então, vamos lá. João é o mais inteligente da classe e Maria é a menos inteligente.
Observe que eu tenho a mesma estrutura, artigo, só que agora em vez do advérbio mais é o advérbio menos e o adjetivo. E aí você vai dizer o que sobre essa estrutura? Grau superlativo relativo de superioridade? Não. Grau superlativo relativo de inferioridade. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, quando você gravar essa estrutura, o mais adjetivo, a menos ou o menos adjetivo, saiba que se trata do grau relativo de superioridade e inferioridade, respectivamente. Aí eu coloquei aqui bom, mal, grande, pequeno de novo. Por quê? Porque no grau superlativo relativo de superioridade, olha como é que ficaria. João é o mais bom da classe. Em vez de você falar João é o mais bom da classe, você vai dizer João é o melhor da classe. João é o mais mal da classe. Em vez de você falar João é o mais mal da classe, você vai dizer João é o... Como é que fica? Vamos lá, de novo, hein? João é o mais bom, João é o melhor. João é o mais mal, João é o pior da classe. João é o mais grande da classe. João é o maior da classe. João é o mais pequeno da classe. João é o menor da classe. Então, no grau superlativo relativo de superioridade, você não vai colocar o mais bom, o mais mal, o mais grande, o mais pequeno. Isso não pode, hein? Na linguagem culta. Você vai dizer como? João é o melhor, o pior, o maior e o menor. Se liga só, rapidinho, deixa eu te falar uma parada. Presta atenção no que eu vou te falar. Existe a linguagem culta e a linguagem coloquial. Em prova de concurso público, o cara quer saber se você domina a linguagem culta. Porque é óbvio que você domina a linguagem coloquial. Porque a linguagem coloquial não depende de escola para você aprender. Você simplesmente nasce numa comunidade linguística e você, desde molequinho, absorve aquela língua e começa a se comunicar. Tanto que se eu pegar um cara analfabeto e um cara PhD em letras, pós-doutor em línguas vernáculas, e pegar esses dois caras, botar de frente, conversa aí, parceiro. Eles vão conversar, desde que eles falem a mesma língua. Tudo bem, que você vai notar que um é analfabeto, um é mais pobre, um não tem muita cultura e que o outro tem mais cultura, usa um vocabulário mais vasto, estruturas sintáticas de repente um pouco mais complexas, mas ambos falam a mesma língua, beleza? E ambos falam a língua do dia a dia, a língua coloquial, beleza? Eu gosto muito de usar o registro coloquial para dar minhas aulas, porque a linguagem fica muito mais leve, fica muito mais solta, fica muito mais próxima do dia a dia. Imagina se eu usasse uma linguagem toda rebuscada para dar aula. Seria chato, porque se tornaria difícil o processo de aprendizagem. Tá certo? Então, entenda uma coisa. No dia da prova, o que vale é o registro culto. É a linguagem culta. No dia a dia, é a linguagem coloquial. Beleza? Tranquilo? Então, divida isso na sua cabeça. Tem um monte de gente na internet que fica naquela neurose. Ah, não, eu tenho que escrever bonitinho. Cara, você tá no Facebook, tá no Twitter, tá enfim, em qualquer universo da internet. Você não tem que se preocupar em usar uma linguagem toda rebuscada e tal, blá, blá, blá. Beleza? A não ser que você mande inbox, sei lá, pro Bechara. Aí, tudo bem, aí é uma situação mais formal. Mas na troca de informações do dia a dia, é abreviação, é ausência de pontuação, é isso, é aquilo, aquilo outro. Você não precisa se preocupar com isso. Ah, Pestana, mas o professor de português falando isso, não se preocupar. Cara, entenda uma coisa. Em cada situação da sua vida, você tem que se adaptar. Você não vai, só porque você é um advogado e trabalha de terno e gravata todo dia, que você vai chegar até a praia de terno e gravata. Você vai para a praia de sunga e não de terno e gravata. Então você vai se adaptar a diferentes situações. Você sabe que no ambiente de trabalho tem que se comportar de uma determinada maneira, com decoro. Em outra situação,
Apesar de você saber que nesse ambiente você tem que se comportar com decoro, em outra situação você não precisa. É por isso que você vê um monte de advogado tirando a gravata, tirando o terno, parando no bar da esquina, tomando uma gelada com os amigos. Eu te garanto que a linguagem que eles utilizam não é a mesma que eles utilizam no fórum. Não é verdade? Então, entenda. Na fala do dia a dia, em situações informais, por mais que você saiba a língua culta, você não precisa se preocupar em usar. Agora, quando você vai escrever uma redação, uma entrevista de emprego, ou quando você vai fazer uma prova que exige de você o domínio da norma culta, aí você tem que aprender. É por isso que você está aprendendo esse curso aqui de gramática, para absorver o máximo possível de informações relacionadas à linguagem culta. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos que vamos, continuando a brincadeira. Aí eu coloquei aqui, ó, formas estilísticas de grau. O que seria isso? Bem, isso é o seguinte, existem algumas maneiras diferentes, criativas, digamos assim, de intensificarmos o valor do adjetivo. Por exemplo, a gente aprendeu que a gente intensifica o valor do adjetivo, seja por meio do advérbio, seja por meio de um sufixo. Não é isso que a gente aprendeu? João é muito inteligente. Tem aí um advérbio muito, intensificando o adjetivo inteligente. João é inteligentíssimo. Inteligentíssimo tem o sufixo íssimo, intensificando o valor do adjetivo. Agora, existem outras maneiras de fazermos o grau dos adjetivos? Com certeza. Observe estas 6 frases. Primeira, além de arqui-inimigo, é supermilionário. Arqui, super, são prefixos que intensificam o valor de um adjetivo. Beleza? Tranquilo? Além de arqui-inimigo, é supermilionário. Então, observe que arqui e super são elementos que caracterizam o adjetivo. Observe que eu não usei nem advérbio, nem sufixo. Outra frase, ela é linda, linda, linda. Observe que pela repetição dos adjetivos, eu intensifico a característica dela. Quando você diz ela é linda, é uma coisa. Quando você diz ela é linda, 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 quando você repete o adjetivo, você intensifica o valor dele. Terceira frase, ela é gorda como uma vaca. É uma linguagem assim, mais coloquial, né? Mais solta. Então vamos lá, ela é gorda como uma vaca. Essa comparação aqui é uma comparação que, na verdade, intensifica o valor do adjetivo gorda. Porque quando você diz ela é gorda é uma coisa. Agora, quando você diz ela é gorda como uma vaca, você está querendo dizer que ela é extremamente gorda. Porque uma vaca é muito larga, né? Muito gorda. Imagina uma pessoa nas dimensões de uma vaca. Beleza? Então, a expressão comparativa como uma vaca serve para intensificar o adjetivo gorda. Ele é feio que dói. Observe só, eu tenho aqui uma expressão coloquial, uma expressão popular, que intensifica o valor do adjetivo feio. Quando você diz ele é feio que dói, o maluco é tão feio, quando você olha pra ele, dá uma dor, mano. Aquela dor no coração. Caramba, como é que produziram um bichinho desse? Não é isso? Então, ele é feio que dói é uma expressão popular que intensifica o valor do adjetivo feio. Caramba, ele é rapidão nos 100 metros. Observe que o adjetivo rapidão tem um sufixo, mas esse sufixo não é o sufixo íssimo. Seria usado normalmente para intensificar o adjetivo. Não, esse sufixo aqui é um sufixo do grau aumentativo dos substantivos. E aí eu pego um sufixo do substantivo, grudo num adjetivo e com isso eu faço o grau desse adjetivo. Ou seja, eu intensifico por meio desse sufixo o adjetivo rápido. E para fechar, vamos lá. Nossa, como aquela garota é branquinha. Observe aqui, eu usei o sufixo inho, ou inha, né, nesse caso. É um sufixo diminutivo. O sufixo diminutivo também serve para intensificar o valor de um adjetivo.
Quando você diz que ela é branquinha, você está querendo dizer que ela é muito branca. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos a uma questãozinha para ilustrar o que mais cai atualmente sobre adjetivo. O que vem caindo frequentemente sobre adjetivo nas provas de concursos públicos é o que a gente vai ver agora. FGV, MPE Mato Grosso do Sul, técnico 2013, questão novinha, hein? Observe só. Em todas as alternativas abaixo, há a presença de um substantivo mais um adjetivo, ou vice-versa. Assinale a alternativa em que o adjetivo mostra uma opinião do autor do texto. Lembra que eu falei na primeira aula de adjetivo? Eu coloquei uma OBS falando assim, modalização está na moda. Lembra disso? Espero que você se lembre. O que seria modalização? É quando você tem um adjetivo exprimindo um ponto de vista, uma opinião, ou seja, um adjetivo com valor subjetivo. Vamos lá, letra A, língua portuguesa. Portuguesa é um adjetivo que caracteriza a língua de uma maneira objetiva. Assim como existe a língua inglesa, a japonesa, a espanhola, existe a portuguesa. Portuguesa, portanto, não exprime nenhuma opinião do autor. Gramado verde, verdinho. Olha, até poderia ser essa a resposta, mas você concorda comigo que quando você diz gramado verde, verdinho, o gramado é verde e, portanto, o adjetivo verde é um adjetivo objetivo, físico, literal. O verdinho aí serve apenas para intensificar o valor do adjetivo verde. Ou seja, é muito verde, é extremamente verde, de tão verde. Então, eu vou dizer que esse adjetivo composto tem valor objetivo, literal. Não indica uma opinião do autor do texto. É apenas uma intensificação do adjetivo. O segundo elemento do adjetivo composto, verdinho. Letra C, espetáculos esportivos. Existem vários espetáculos, inclusive os espetáculos esportivos. Esportivo não é uma opinião do autor, é apenas um adjetivo com valor objetivo, com caráter objetivo, que serve apenas para caracterizar, especificar o substantivo espetáculos. Beleza? Tem valor objetivo, não tem nada a ver com a opinião do autor. Agora, letra D, velho linguista. Quando você diz ele é um velho linguista, você está querendo dizer que ele é um linguista com idade avançada. Portanto, velho é um adjetivo literal, físico, tem valor objetivo. Letra E, portanto, é o gabarito. Bom Aires. Aires é o nome de um cara. Quando você diz que uma pessoa é boa, isso é a sua opinião. Porque pode chegar outra pessoa e dizer para você assim, não, mas eu não acho que o Aires seja bom. Eu acho que o Aires seja mau. Pronto. Se há uma refutação, uma contra-argumentação, significa que existem opiniões divergentes. Portanto, o adjetivo bom exprime uma opinião do autor sobre uma pessoa chamada Aires. Beleza? Eu sei que é uma pessoa porque está com letra maiúscula, né? Eu sei que é uma pessoa também porque Aires é o nome de um linguista. É chamado Aires da Mata Machado Filho, acho que é isso. Enfim, bom Aires. Esse bom aí é um adjetivo modalizador porque exprime uma opinião do autor do texto sobre esta pessoa aqui. Beleza? Cuidado com isso aqui em prova, hein? Por favor. Bem, como ainda tenho tempo, vou falar um pouquinho de artigo. Vamos lá, vamos emendar, não tem essa não. Vamos partir para dentro. Artigo. O artigo é fácil de identificar na frase. Só que existem algumas classes gramaticais que se parecem com artigos. Eu falei se parecem, não é igual. Beleza? Não são iguais aos artigos, não. O artigo é uma classe gramatical que basicamente tem o papel de determinar o gênero e o número do substantivo, basicamente.
É por isso que a gente diz que o artigo é um termo que antecede o substantivo. E quando eu digo antecede o substantivo, eu não estou querendo dizer que vem imediatamente antes não, tá? Olha para mim, se liga só. Quando eu digo assim, quer ver, ó? O artigo. O competente, inteligente e didático Celso Cunha é um gramático de respeito. O tá aqui. O Celso Cunha tá aqui. O Celso Cunha. Percebe que entre o artigo e o substantivo existem adjetivos? Competente, inteligente, didático. Beleza? Então, escuta com atenção. Quando eu digo que o artigo antecede o substantivo, não significa dizer que ele venha imediatamente antes do substantivo. Anteceder é vir antes, não imediatamente antes. Tá claro isso? Olho na telinha de novo, vamos que vamos, hein? Então, o artigo antecede o substantivo, normalmente concordando em gênero e número. Pode ser definido ou indefinido. Lembra quais são os artigos definidos? Os artigos definidos são o a, os, as. Lembra quais são os indefinidos? Os indefinidos são uns, uma, umas. Por que o artigo é chamado de definido, Pestana? Porque quando nós usamos um artigo definido, isso significa dizer que nós já conhecemos uma determinada pessoa. Por exemplo, o João é um cara legal. Quando eu digo o João é um cara legal, eu estou definindo o João porque eu já sei quem é. Se eu dissesse um João é um cara legal, eu estou querendo dizer sobre qualquer João. Ou seja, qualquer João é um cara legal. Então eu defino, eu especifico, eu determino. Quando eu indefino, eu indetermino. Beleza? Tem um aspecto genérico, não específico. Vamos lá, vamos identificar o artigo definido e o artigo indefinido. Vamos nessa. A Joana e a Maria chegaram. As duas são sempre muito animadas. Observe que tanto esse a quanto esse a, e também esse aqui, são artigos. Por que são artigos? Porque vem concordando em gênero e número com um substantivo. Quando eu digo que o artigo antecede o substantivo, normalmente, concordando em gênero e número, por que eu usei normalmente? Porque pode ser que o artigo esteja antecedendo um substantivo. Ou melhor, um numeral. Ué, Pestana, o artigo pode vir antes de um numeral? É raro, mas é possível. E como eu sei que isso é possível? Vamos lá. A Joana e a Maria chegaram. Eu sei que o a de a Joana é artigo, porque está acompanhando o substantivo. Eu sei que a de a Maria é um artigo, porque está acompanhando o substantivo. E eu sei que as de as duas é um artigo, porque está acompanhando o numeral. Porra, Pestana, eu pensei que artigo vinha sempre antes de substantivo. É, meu camarada, até que eu comecei a estudar mais e você agora está aprendendo comigo que a banda não toca assim não. Beleza? O buraco é mais embaixo. O artigo pode vir antes de um numeral? Pode, mas tem um detalhe. Desde que esse numeral esteja retomando algum substantivo. Quando eu digo a Joana e a Maria chegaram, as duas são sempre muito animadas, o numeral duas aqui está retomando anaforicamente Maria e Joana. Portanto, duas é um numeral de valor substantivo. Por quê? Porque é um numeral, indica quantidade, e tem valor de substantivo porque ele retoma, substitui substantivos dentro da frase. Então, o artigo pode vir antes do numeral? Pode, sem problema nenhum. Beleza? Tranquilo?
Bem, eu vou dar uma parada por aqui, senão eu vou extrapolar. Eu começo a partir daqui, na aula que vem, isso aqui vai estar tudo rabiscado do jeito que está, não tem problema. E aí a gente vai ver essas frases aqui, tá? Essa e essa daqui, beleza? A gente dá continuidade a isso. Deixa eu apagar só isso aqui para ficar bonitinho. Muito bem. Pessoal, olha para mim rapidinho. Tá tudo tranquilo? Tudo safo? Revisando os materiais anteriores, principalmente coesão e coerência? Então tá bom. Tô indo, daqui a pouco a gente volta. Valeu!